Ei, gente, boa tarde. Esse módulo foi meio turbulento, né? É, cheio de ter feriado, né? Aconteceu outras coisas, mas vai dar tudo certo, tá, gente? O bom é que é um módulo muito teórico, na verdade, e a parte prática mesmo, fica a desejar, sabe? A parte prática era mais questão de aplicar um minimento na primeira aula. Na segunda aula era mais para ver uns detalhes sobre o exame físico do idoso, mas que eu acho que a gente não tem nenhum modelo específico para isso. A terceira aula era mais sobre aplicação de uns outros testes, né, de equilíbrio e marcha, e a quarta era uma simulação de tipo, um fechamento de uma consulta, sabe? Não era nada especificamente do idoso, não. Ou seja, aplicar questionário, né? É, é até meio chato essa prática. Mas assim, sem enrolar, gente, eu vou dar essa parte do bloco. De novo, eu não sei o quanto isso já foi dado para vocês, ou então talvez eu esteja repetindo poucas coisas, mas eu sempre tento deixar os assuntos da maneira mais sucinta possível, né? Eu vou colocar só o que eu acho que é importante, que eu acho que é importante para vocês e para o futuro, né? Não só importante para a prova, inclusive vai cair, tudo que vai cair na prova tá nesses slides aí, vou passar esses slides, mas eu acho que tudo que vocês têm que saber, assim, essencialmente do bloco, também tá aí. É, Hoje a gente vai falar sobre a consulta do idoso, especificamente, né? Eu não preciso falar sobre a importância desse assunto, né? Porque todo mundo já sabe que a gente está passando pela transição demográfica, surgindo 1.000 idosos a cada segundo, a maioria de nós, aliás, todos nós, né? Vamos atender praticamente mais idosos do que adultos jovens, né? Então é uma coisa que a gente tem que se preparar. É, e esse módulo, assim como os outros, né, aborda uma faixa etária. Como vocês viram, cada faixa etária tem seu manejo específico. Então, agora a gente vai ver o manejo do idoso. É, Basicamente, o que vocês têm que entender desse bloco são poucas coisas, poucos princípios, né? É, Um principal, que eu acho que, assim, se vocês entenderem isso, já basta para mim, é você saber o que que é um envelhecimento normal de um envelhecimento anormal, né? Um envelhecimento associado à doença. Eu acho que a gente tirar aquela ideia da velhice, né? Que a velhice é totalmente aceita, é normal, tirar isso da cabeça já tá bom, sabe? É, E para a gente entender isso, eu vou ter que explicar algumas coisas, né? Um é a questão da senescência. Senescência é o mesmo sinônimo que envelhecimento, né? Existe senescência e existe senilidade, né? Qual que é a diferença, né? Eu acho que eu até falei isso na outra aula, mas senescência é um envelhecimento normal, né? É o que todos nós vamos passar, aliás, é o que todos nós estamos passando, né? Porque a cada dia que passa, a gente vai ficando cada vez mais idoso, né? Biologicamente, ninguém vira idoso de um dia para o outro, né? Tipo, até meia-noite sou um adulto, depois de meia-noite virei um idoso. Não, né? A gente estabelece uma faixa etária aí, né? Acima de 60 anos para mais, mas isso é porque a gente precisa, né, dessa definição. Sendo que em países com alta expectativa de vida, né, países desenvolvidos, essa faixa tem que ser um pouquinho maior, né? 65 anos. Outros países até estão considerando 70 e tantos anos, né? Mas então, senescência seria o processo de envelhecimento normal, aquele que é fisiológico. Eu vou deixar os slides aí bem poluídos, bem cheio de texto, porque eu acho que isso agrada algumas pessoas, né? Que as coisas estejam assim bem explicadas para ficar mais fácil de entender os slides, mas é,
muita coisa vocês não vão precisar saber não, tá, gente? Outra coisa é que vários fatores vão influenciar no nosso envelhecimento normal, né? Tanto estilo de vida, alimentação, atividade física, se tive ou não doenças, né? E o ambiente também, né? Já a senilidade vai ser, basicamente, o envelhecer com doença, né? O envelhecimento que não é normal da idade, né? Ou seja, não é todo idoso que vai passar por isso, e a gente não pode considerar isso normal, né? Algumas situações, né? Osteoartrose, osteoporose, né? Demência, depressão, diabetes, incontinência urinária, né? São coisas que acontecem em muitos idosos, mas não acontecem em todos, mas mesmo por acontecer em muitos idosos, a gente não pode considerar que isso seja normal. Essa figurinha bacana, né, que vocês já viram, que mostra o quão simples é avaliar o idoso, né? A gente a gente chama de avaliação multidimensional, que seria mais ou menos que a gente trabalhou esse bloco, que a gente avaliaria desde da funcionalidade, né, o que, que o idoso é capaz de fazer, até o contexto cultural dele, né, suporte familiar, ele tem cuidador, né, como que é a casa dele, etc. A parte da funcionalidade mais descrita através de domínios, né? Cognição, humor, mobilidade, comunicação, né? Autonomia e mobilidade, né? E o exame físico, por si, e uma avaliação também da parte dos medicamentos. Isso é essencial durante a avaliação do idoso. A parte de cognição, humor, foi tema daquela primeira aula que a gente teve, né, que a gente vai fazer uma triagem, né, ou seja, aqueles exames vão ser para ver idosos que podem ter algum distúrbio, né, de humor, um distúrbio de cognição. Não quer dizer que eles vão ter, não quer dizer, e não dá diagnóstico também, né, aqueles testes. E hoje a gente vai ver essa parte que está em vermelho. Começando pela consulta médica, assim, de modo geral, a gente tem alguns princípios, né? Eu não vou passar um roteiro aqui de como é para ser feita uma consulta com um idoso, que acho que isso é pouco prático, né? Acho que caso vocês vão frequentar algum centro de especialidade, né, geriátrica, aí vocês vão ver que lá eles têm vários roteiros, né, de consulta. Cada serviço tem o seu. Mas, essencialmente, a gente vai ter os mesmos princípios de uma consulta médica, né? Só que a gente vai ter umas particularidades, né? E para a gente entender isso, a gente tem que acabar com alguns preconceitos, né? Um deles é de que todo idoso é igual, né? É só vocês lembrarem que a gente tem a Glória Maria, né? Aquela idosa de 70 e poucos anos, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra idosa de 60 e tantos anos, acamada, com demência, totalmente dependente, né? Ambos são idosos, mas totalmente diferentes. Ou seja, o, os idosos são diferentes, mas o que eles têm de igual é vulnerabilidade, né? São pessoas que correm maior risco, né, de perder essa capacidade funcional. Basicamente é isso. Então, a gente mesmo, né, nossos familiares, os próprios pacientes, eles tentam diminuir algumas coisas, né, algumas queixas por serem idosos, né? Uma dor lombar, né? Uma alteração de memória, de cognição, uma alteração de comportamento, né? Muita gente releva, né? Minoriza isso só por causa da idade. E, ao mesmo tempo, muita gente da área da saúde considera que um paciente idoso, totalmente dependente, com demência, que nem interage direito, né, será que ele vai ter algum benefício com uma consulta médica, né? Será que ele precisa de alguma intervenção médica? Ele só fica a maior parte do tempo na cama, né? Será que eu preciso ir lá fazer uma consulta domiciliar? E
A gente diria que sim, né? Que a partir do momento que você propõe fazer uma intervenção que vai melhorar a qualidade de vida, né? Ou às vezes até recuperar um pouco da funcionalidade da pessoa, né? Independência ou da autonomia dela, isso vai ser muito bem-vindo para a pessoa, né? A pessoa vai te agradecer, né? De ajoelhado. Outra coisa que vocês vão ver muito numa consulta com idoso é a questão de eles considerarem que vocês são muito jovens, né? Isso acontece comigo até hoje, né? Não sei por que tem gente que acha que eu tenho 20 anos, mas muita gente, é, às vezes, pode achar que você não é competente, né? Só porque você é jovem, né? Frente a isso, gente, é só seguir a consulta com respeito, né? Que tudo vai dar certo, que a pessoa vai ver totalmente do que você é capaz depois. É, durante a consulta também, outra coisa importante é não infantilizar idoso, né? Não usar vozinho, vozinho, né? Não é uma consulta de pediatria, nem todo idoso é igual, alguns podem se ofender. E também a gente tem que lembrar que os idosos, eles foram de outra época, né? Tem idoso que passou por um período que não tinha, mulher não tinha direito de votar, mulher não podia trabalhar, a questão de sexualidade, né, tabu, ou seja, a gente tem que respeitar a opinião do paciente, né? Uma consulta não é um local de tentar fazer mudar todas as concepções de vida que ele tem. Agora, passando para a anamnese, né? Que depois a gente vai para o exame físico. Na anamnese, assim, quando eu penso numa consulta com idoso, o que eu lembro é que ela provavelmente vai ser difícil, né? Por quê? Tem algumas barreiras que vão dificultar a nossa consulta, né? A principal, que eu acho que é a mais comum, é comunicação difícil, né? Seja por deficiência auditiva, que eu acho que é a causa mais comum, né? Geralmente, vocês veem, metade das pessoas de 80 anos vão ter uma hipoacusia, ou seja uma comunicação difícil porque a pessoa não enxerga, ou seja comunicação difícil porque a pessoa não te entende, né? Às vezes ela já tem uma demência ali que impede ela de interagir bem com você. A gente pode tentar contornar um pouco essas barreiras, né, com algumas medidas, né, em relação à deficiência auditiva. A gente não vai ficar gritando, né, para o paciente, porque geralmente eles notam isso como um comportamento agressivo, né? Aí muitos ficam até inibidos, né, de continuar conversando com você. O ideal é, primeiro, você ver se o paciente está conseguindo te ouvir, se não, você pergunta, qual que é o ouvido você consegue me ouvir melhor? Às vezes fala, só o direito que funciona, né? Se ele tiver uma prótese auditiva, estimulá-lo, né? Aí de prótese auditiva, e usar tons mais graves, né? Porque a gente sabe que na presbiacusia, né, que é aquela perda progressiva da audição com a idade, ela afeta principalmente sons agudos, tons agudos, né? Se for o caso, usar outros meios, né, escrita, desenhos, qualquer outro meio, e também certificar de que tudo que foi dito, né, foi entendido. Deficiência visual, né, uso de lentes corretivas, né, e um ambiente propício. Você não vai atender o idoso no quintal, no fundo do quintal da casa dele, na escuridão, né? É um ambiente bem iluminado. E em certas situações de alterações cognitivas, você vai precisar é paciência, né? Porque geralmente são pacientes que vão exigir mais tempo para formular, né, pensamentos. Evitar aquele nosso instinto de responder pelo paciente, de colocar palavras na boca dele, né? Tipo, você tá sentindo dor, não tá? Com certeza você tá sentindo falta de ar também, não tá? É por causa do pulmão, não é? A gente tem que parar com esse hábito, tentar apressar as coisas e lembrar.
né? De novo, eu vou reiterar isso sempre, né? Que o normal é a gente envelhecer de forma lúcida, né? Se a gente envelhecer de forma a ter alguma alteração cognitiva, isso não é um envelhecer normal. E outra auxílio que a gente tem durante a consulta é o cuidador, né? Que muitas vezes vai vir aquele paciente com demência avançada, que você não vai conseguir extrair nenhuma informação, né? Mas lá vai estar o cuidador, né? Você vai pedir para o cuidador vir, para aquela pessoa que, não necessariamente cuidador profissional, né? Pode ser uma pessoa que mais passa tempo com ele, a pessoa que mais lida com as necessidades dele, né? Separa os medicamentos dele, ajuda na alimentação, né? Seja familiar, seja vizinho, seja nora, etc. É, lembrar que mesmo que você tenha ajuda do cuidador, a consulta não é dele, né? A consulta é do idoso. É uma coisa que me dá, nossa, muita agonia é quando a pessoa nota que o idoso tem uma comunicação difícil, né? Aí o médico já vira a cara para o cuidador e a consulta fica só naquilo, né? Cuidador e o médico. E simplesmente ignora o idoso, né? É, isso está totalmente errado, né, gente? Isso, a pessoa se sente muito ofendida, coitada. A gente sempre vai dirigir as perguntas ao idoso. Claro que a gente vai ter um pouco de senso, né? Se for um paciente assim, totalmente é, com demência, sem interação nenhuma, a gente não vai precisar ficar dirigindo tudo para ele, né? E uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é fazer um balanço entre a autonomia do paciente com a sua incapacidade, né? Porque a gente tem que respeitar a opinião dos idosos. Por exemplo, você pode propor um tratamento, né? Tipo, vou te passar essas insulinas aqui, você vai ter que medir a glicemia tantas vezes por dia. Às vezes você vai ter um idoso que está lá em plena lucidez, totalmente são das suas escolhas, que vai falar que não quer, né? Você não vai obrigar o cuidador a aplicar insulina nele, né? Se ele for autônomo, né? Uma outra coisa em relação à consulta dos idosos é que geralmente eles vão ter múltiplas queixas. Por quê? Né? Porque idoso tem mais doença, né? Tem mais chance de ter doença. Com mais doenças, vai ter mais sintomas, mais sinais, né? Então é comum ter mais queixas mesmo. E a gente não vai abordar todas as queixas em uma consulta. Isso é impossível, né? Ninguém tem tempo suficiente para isso. A gente vai tentar ver o que está mais incomodando ele, né? Ah, o que te trouxe aqui? Ah, mas entre isso, o que está mais te incomodando nesse momento, né? É a dor no abdômen? É a falta de ar? É, porque senão a gente perde o foco, né? A gente acaba resolvendo nada. E uma outra coisa comum é o paciente vir te questionando alguma coisa, na hora que você vai conversar com o acompanhante, com o cuidador, ele queixa completamente outra coisa, né? Às vezes uma queixa não incomoda o outro, né? Às vezes o paciente vem queixando de dor no abdômen e o cuidador vem te queixando que ele está com incontinência urinária, está apresentando queda, né? O que você vai fazer? Você vai considerar só do paciente, ou só do cuidador, né? Você vai considerar de ambos, né? Dos dois, mesmo se o paciente tiver algum comprometimento cognitivo, né? Que não é só porque o paciente tem, por exemplo, uma demência lá, leve, né? Moderada, que ele não vai te queixar de dor, né? Hum, e alguns assuntos, gente, a gente sempre tem que investigar na anamnese com o idoso. Não é para vocês gravarem esses tópicos, né? Que eu acho que nem um geriatra grava, eles vão ter tudo aquilo ali no roteiro de anamnese deles, né? No protocolo de avaliação deles, mas vocês têm que entender por que que a gente tem que abordar esses assuntos sempre. O primeiro é a diminuição da memória, né? Que a gente vai, às vezes, aplicar um teste de triagem, né? Como a gente viu lá anteriormente, o Minimento, o MoCA,
etc., para a gente ver se vai ter algum distúrbio de memória. Há uma alteração de comportamento, né? A gente vai, mesmo que o paciente não tenha história de nenhuma doença neuropsiquiátrica, a gente pergunta, né? Ah, ele tem apresentado episódio de confusão, tem ficado agitado durante a noite, né? É, tem visto coisa que não está lá, etc., né? Que às vezes um delírio, né? Um episódio confusional é um sintoma inespecífico de outra coisa, né? Geralmente até infecção, né? Que o idoso vai apresentar sintomas de outras formas, né? Assim como a criança. É, a outra queixa é tonteira, né? É uma tonteira, uma queixa muito comum, e é muito comum todo mundo considerar que é uma labirintite, passar um labirinto, né? Aí a pessoa começa a usar um sedativo de ouvido, fica tonto, cai, quebra, falece, né? Às vezes a gente tem que investigar melhor, porque o paciente confunde, né? Às vezes não é uma vertigem que ele está tendo, às vezes é um episódio de baixo débito, né? Está tendo uma arritmia ali esporádica, intermitente, faz um baixo débito, faz uma pré-síncope, ele confunde pré-síncope com vertigem, às vezes é uma convulsão, né? Que o cuidador acha que é uma tonteira, né? Uma crise parcial, ou seja, a gente nunca vai considerar que é só uma labirintite. A gente tem que questionar sobre quedas, porque a gente sabe que queda e idoso juntos são fatais, né? Queda é uma das principais coisas que mata o idoso. Não porque o idoso cai, bate a cabeça e morre lá na hora, né? Porque o idoso geralmente cai, quebra o fêmur, vai para o hospital, aí no hospital ele fica internado para fazer uma fixação no fêmur, aí durante esse tempo ele desenvolve uma trombose, desenvolve uma pneumonia, fica internado por meses e falece, né? Ah, uai, falta um quadro aqui, gente, mas lembrar aqui. Opa, ih, acho que parou de compartilhar. Mas lembrar que queda é uma questão multifatorial, porque a gente sabe que, fora o próprio ambiente, né, um ambiente inapropriado, cheio de tapete, desnível, pode facilitar a queda, né? Mas outras coisas também facilitam, né? A sarcopenia, distúrbio endócrino, né? Pé diabético, uso de sapato inadequado, perda de visão, ou seja, são várias coisas que vão afetar isso. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, gente. Senão, se eu descobrir que eu gravei esse negócio e no final não gravou nada. Outro assunto é a senso-percepção, né? Os sentidos do idoso. A gente tem que questionar se ele está enxergando bem, se ele está ouvindo bem, né? Se ele está conseguindo fazer as coisas ou deixou de fazer alguma coisa por causa de algum déficit, né, nisso. Que às vezes o paciente ele negligencia, né? Acha que aquilo é da idade, né? Ah, não está ouvindo bem porque não é da idade. Aí as pessoas ficam irritadas com o idoso, né? Porque toda hora o idoso fala para repetir, porque não está ouvindo direito, né? Mas as pessoas se cansam do idoso, o idoso fica isolado, desenvolve depressão, começa a tomar remédio, sedativo, cai, quebra o fêmur e morre, né? Ou seja, sempre investigar, que pode ser tanto uma causa reversível, né? Uma catarata, um tampão, né, de cerume no ouvido, quando pode ser uma coisa progressiva, né, que você tem que instituir uma medida para evitar a piora, né, uma retinopatia diabética, glaucoma, etc. Outra coisa que a gente sempre vai investigar, né, geralmente uma equipe multidisciplinar, saúde bucal, né, porque é comum o idoso perder a dentição, principalmente por causa de doença dentária e doença periodontal, né? É, e a gente questionar a mastigação também, né? Porque, às vezes, você tem um idoso que está perdendo peso,
né? Investiga tumor, infecção, tudo nele, e na verdade ele está perdendo peso porque a prótese dele, dentária, está mal adaptada, né? Sente dor para mastigar, e ele não te fala. Assim como qualquer outra pessoa, né? A gente sempre vai investigar perda de peso, né? Que pode ser milhões de coisas, assim como em qualquer pessoa. No idoso, ele pode apresentar somente perda de peso, né? Em algumas situações, né? Tipo neoplasia, ou uma doença endócrina, né? Tipo um hipertiroidismo. Perdão, gente, deixa eu só aumentar a tela aqui. E continuando, a gente vai questionar distúrbio de sono, que a gente, eu não sei se vocês já estão rodando no posto, né? Mas, assim, 95% dos idosos usam um clonazepam, usam um diazepam, né? Um Rivotril, né? Um benzodiazepínico. Por quê? Porque, às vezes, anos atrás, o idoso veio queixando com o médico, eu tô com uma insônia, né? Eu acordo no meio da noite, depois eu não consigo voltar a dormir. Aí o médico, ao invés de investigar, né, causas para insônia, outras medidas, joga lá um Rivotril, né? O idoso começa a usar, ele sem conhecimento, né, disso, às vezes faz um uso abusivo, né, fica dependente do Rivotril, e depois para você conseguir tirar esse benzo dele é impossível, e a gente sabe que o uso de hipnóticos está associado com uns desfechos muito ruins, né, um deles é confusão, queda, né, que pode ser fatal. Durante um tempo pensou se os benzos estavam associados com demência, né? Mas eu acho que isso não veio a se confirmar, não. Mas a gente sempre tem que lembrar que também o distúrbio de sono pode ser sintoma de outra coisa, né? Às vezes ele não está dormindo porque ele acorda a noite toda por causa de nictúria, né? Está acordando toda noite para urinar, né? Tem uma hiperplasia prostática. Às vezes é por causa de apneia de sono, um transtorno de humor, né? Várias causas para distúrbio de sono. E também a gente tem que investir a fadiga, né? Que eu acho que aqui costuma ser mais normalizada, né? No idoso, mas a partir do momento que você nota que o idoso deixou de fazer alguma coisa que ele fazia por causa de fadiga, né? Você tem que investigar aquilo, né? Isso não pode ser considerado normal. Uma outra questão é a incontinência esfincteriana, que a gente sabe que ela pode ser multifatorial e pode levar à perda funcional. Você não precisa nem ser idoso para isso, porque, por exemplo, tem pacientes que têm incontinência fecal que não conseguem sair nem de casa, né? Morrem de vergonha, né? De sair de casa e passar por algum episódio. E é muito comum tanto o paciente normalizar a incontinência urinária no idoso, quanto ele morrer de vergonha de te contar, né, que está fazendo cocô na calça. E também um assunto que a gente tem que investigar é queixas em relação à sexualidade, porque atualmente ainda é um tabu, né? Apesar de todo o nosso progresso, muita gente ainda fica acanhada de falar de sexualidade com idoso. Muita gente acha que fez 60 anos, pronto, acabou, essa pessoa vira assexuada, né? Não tem nenhum desejo sexual mais. Isso não é verdade, né? Lembrando que sexualidade não tem a ver só com relação sexual, né? É toda forma que a pessoa tem de vivenciar a sexualidade, né? O ideal seria se abordar, né? Tipo, você sente falta, né? De se sentir sensual, né? Que isso reflete na autoestima, reflete na qualidade de vida. Hoje em dia, a gente sabe que popularizou-se muito medicamento para tratar a disfunção erétil, então é um assunto que está muito em voga, muita gente vai no posto exatamente com essa queixa, né, sexualidade, mas a maioria dos idosos omitem, né, preferem não comentar.
Lembrando que também sexualidade, distúrbio, pode ser um sintoma secundário, né? Pode ser por causa de uma impotência sexual, por causa de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né? Ou até um transtorno orgânico mesmo. Como vocês bem sabem, a gente vai investigar a questão de humor também. A gente tem até aquele teste de triagem para isso. Questão de dor, porque alguns idosos, o limiar de dor tende a aumentar e ele convive com aquilo sem comentar com ninguém, né? E, às vezes é uma causa que precisa ser tratada. Claro, a gente vai perguntar sobre estilo de vida, né? Alimentação, se faz atividade física, né? Vícios, né? Sabe que muito idoso que faz uso abusivo de álcool faz uso escondido, né? Até uso de drogas, né? Nessa faixa etária também tem casos. A gente vai investigar a questão sociofamiliar dele, né? Com quem ele habita, né? Como que é a casa dele? A casa tem escada, né? Principalmente se tem história de queda, né? Se ele vem com esse relato. A gente tem que investigar se o próprio ambiente não é um fator disso. A gente tem que investigar a questão do cuidador, né? Quem que é o familiar, né? Quem que é conhecido que mais toma conta dele, que cuida das finanças, né? Que ajuda na alimentação, etc. E, por último, a gente tem que questionar a automedicação. A gente deixa passar isso aqui muito, né? Todo mundo conhece ou tem, né, uma avó que tem a gaveta cheia de remédio, e a gente sabe muito bem que alguns remédios podem trazer grandes malefícios, né? Por exemplo, remédio para pressão aumenta a chance de ter hipotensão ortostática, né? Até hoje eu vejo idosos falando assim, eu tomo meu remédio de pressão, sempre eu sinto dor de cabeça. Não sei por quê. Tem gente que acha que dor de cabeça é causada por pressão alta, hipoglicemia, né, por causa de antidiabético, como a gente já comentou, tonteira, né? Alguns medicamentos podem dar. O uso de diurético pode dar incontinência urinária, os hipnóticos podem dar confusão mental. Anticolinérgico, né? Por exemplo, Buscopan pode dar retenção urinária, constipação. E até outros medicamentos, né, antieméticos, podem dar parkinsonismo. E uma coisa que, no meu contexto, é muito comum de ver é hemorragia digestiva, né? Paciente idoso tem muita osteoartrose, osteoartrite, né? Dor na coluna, dor nas mãos, faz uso abusivo de anti-inflamatório e acaba tendo uma hemorragia digestiva. Por que que a gente tem que investigar isso no idoso, né? Porque eles são mais susceptíveis, né? Eles têm uma reserva menor, né? Tanto uma reserva funcional menor, quanto o próprio metabolismo deles é alterado. Eles têm uma taxa de filtração glomerular mais reduzida, a taxa de metabolização hepática mais reduzida também, e por aquelas outras questões, né? No idoso, a composição do corpo altera, eles têm menor porcentagem de água, tem maior porcentagem de gordura, então, às vezes, substâncias lipossolúveis tendem a acumular no idoso, né? E aquilo fica fazendo efeito durante horas e horas. E, atualmente, o movimento está sendo mais de prescrever, né? Porque, não sei se vocês lembram, né, das grandes síndromes, né, que levam à perda funcional do idoso, era dos Is, né, era o I de iatrogenia, né, que vocês vão ver, tem muito idoso que faz uso para além de medicamento, né, então é um medicamento que não vai trazer benefício nenhum, o que eles nem precisam mesmo tomar, né. Por exemplo, paciente acamado, de 90 anos, que está tomando remédio para evitar osteoporose, né? Paciente de 90 anos nunca teve um infarto, está lá tomando uma aspirina, né? Um AS todo dia.
Isso é muito comum de ocorrer. Quem quiser mais detalhes, tem esses critérios de Beers-Fitch, né? Critérios de Beers, né? Que atualiza de 4 em 4 anos, acho que a última vez foi em 2019, em que ele, nessa última atualização, ele divide os medicamentos em 5 classes, né? São medicamentos que potencialmente fazem mal para a maioria dos idosos, medicamentos que devem ser evitados em certas condições, né? Tipo, idosos com insuficiência renal, né? Idoso com demência, medicamentos que devem ser usados, mas com cautela, medicamentos que vão apresentar interação medicamentosa com outros, né? Que a maioria dos idosos toma mais de um medicamento, e medicamentos que vão precisar de ajuste para a função renal, né? Lá tem uma lista gigante, assim, fala dos potenciais malefícios, né? E classifica cada medicamento ali dentro. Então, passando para o exame físico, gente, para a gente entender o exame físico do idoso, primeiro a gente tem que entender o que é o normal do exame físico do idoso, né? É, é igual aquele ditado, né? A gente só cumprimenta cachorro que a gente conhece, né? Então, eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre essa parte teórica, né? Sobre alterações fisiológicas do envelhecimento. Mas eu vou pontuar só as mais importantes, as que eu considero mais relevantes mesmo. Começando pela questão geral, né? Que é o idoso tem uma diminuição do metabolismo basal, né? Diminui cerca de 10 a 20%. Tem uma diminuição da massa óssea, isso favorece a ter osteopenia, osteoporose. Ele tem uma diminuição da massa muscular, né? A tal da sarcopenia, né? Ou seja, a força muscular tende a diminuir. Eles vão ter uma alteração da composição corporal, né? A água intracelular diminui, o subcutâneo aumenta, o subcutâneo diminui também, né? Perdão, o tecido adiposo que redistribui e aumenta em alguns lugares. A estatura, né? Diminui, né? Muitos idosos falam que diminui de tamanho, isso é verdade. E a própria imunidade também, né? A imunidade celular diminui também. Por isso que pode ocorrer um aumento de neoplasias, de infecções e até de resposta à vacina no idoso. Enquanto isso, algumas coisas aumentam, né? A gordura corporal, né? Principalmente no aumento e nos lobos da orelha, né? Geralmente idoso tem umas orelhas maiores, né? E o diâmetro da caixa torácica e do crânio. Um ponto essencial é a termorregulação, que aquela história de que idoso não faz febre, meio que é verdade, né? Acho que vocês provavelmente já tiveram esse assunto, né? Mas é muito comum o idoso não fazer febre frente a um estressor, né? Tipo uma infecção. E ao mesmo tempo, o idoso corre risco de ter tanto hipotermia quanto de ter hipertermia, né? Por quê? Primeiro, ele não sente alteração da temperatura, né? Ele não vai sentir que está muito frio ou que está muito quente. E o próprio corpo dele não vai conseguir se adaptar tão bem àquela alteração de temperatura, né? Ele não vai ter aquela resposta vasoconstritora ou vasodilatadora. Ele, às vezes, tem uma redução da sudorese, né, das glândulas, e às vezes ele não faz nem calafrio frente a uma hipotermia. Passando para o sistema cutâneo, né? A gente sabe que no envelhecimento vão surgir rugas, né? Pés de galinha, etc. Isso é porque diminui o colágeno, diminui as fibras elásticas, então surgem as rugas, mas lembrar que fatores externos influenciam muito nisso, né? O principal é o fotoenvelhecimento. Mas o comum é, por causa tanto da redistribuição da gordura, com a diminuição do tecido adiposo, gerar partes mais flácidas, né? Pele flácida na região dos braços, na região do abdômen, na região das coxas. Passando para as glândulas, para a pele ainda, né? O idoso tem uma redução das glândulas sudoríparas sebáceas, então, geralmente vão ter uma pele mais seca,
E eles também podem ter uma redução ou alteração funcional dos melanócitos, né? Levando à formação de manchas, né? A gente tem a mancha senil, né? Que geralmente é uma mancha hipercrômica, plana, lisa, uniforme, e é geralmente na face e no dorso das mãos, né? Áreas fotoexpostas. Deixa eu tentar umas fotinhas aqui. Né? São essas manchinhas assim, né? Todo mundo conhece. E também o idoso tem a pele mais frágil, né? Às vezes ele bate ali, tem um trauma que nem chega a sentir e a pele fragiliza, rompe os capilares, forma um hematoma, né? Que a gente chama de púrpura senil. Passando para os fâneros, né? Os homens, ao longo do tempo, tendem a ter uma diminuição dos pelos do corpo, exceto na região da sobrancelha, nariz e orelha. E nas mulheres tem uma redistribuição, né? Aumenta os pelos na região da face, né? Lábio superior, no mento, e diminui os pelos nas axilas, pernas e pubis, né? A canice, né? Que é a perda, fica grisalho, é uma coisa que acontece com todo mundo. Já a calvície é uma coisa que não acontece com todo mundo, depende de hereditariedade, né? A gente muito sabe disso. E por fim, as unhas, elas tendem a ter um crescimento menor, mas ficando mais espessas. Em alguns casos, pode até ocorrer uma alteração que vai atrapalhar a marcha, né? Onicogrifose é o excesso de espessamento das unhas, pode até levar a lesões no pé, né? Micose, porta de entrada de bactéria, erisipela, etc. As alterações do sistema articular, como a gente viu, né, o idoso diminui na estatura, né, que diminui o diâmetro do corpo vertebral, acentua as curvaturas da coluna, né, principalmente a cifose torácica, e também perde tecido ósseo, né, massa óssea. Do sistema muscular, né, o idoso perde músculo, né, gente? A gente sabe que o idoso, em comparação ao jovem, tem uma massa muscular bem menor. Mas isso não quer dizer, perdendo massa muscular, claro que ele perde força, né? Mas não a ponto dele deixar de fazer alguma atividade diária dele, né? Por exemplo, não é para considerar normal uma perda de massa muscular significativa a ponto do idoso nem conseguir levantar direito, né? Isso já é anormal, né? E a gente sabe que a sarcopenia, que leva à perda de força muscular, pode facilitar alguns eventos, desfechos ruins, né? Como queda, né? Perda da imobilidade, da independência, levando à perda de funcionalidade, né? Mas o grau que ocorre essa sarcopenia é variável, né? Vai depender tanto de ser um idoso sedentário, bem nutrido, né? Se tinha alguma doença metabólica, endócrina. Passando para o sistema cardiovascular, né? Com o tempo, né? Os idosos, eles formam placas de aterosclerose, ou seja, as artérias vão ficar mais enrijecidas, vão ficar mais tortuosas. O miocárdio, o coração, de forma global, tende a aumentar, né? O peso dele aumenta, mas a gente sabe que é às custas de uma substituição, né, de células, né? No miocárdio, ele começa a perder células musculares, e ao invés disso vai aumentando o número de adipócitos, né, de fibrose, de colágeno, que são estruturas que não vão dar contratilidade, não vão dar elasticidade, né? Então, o coração vai perder um pouco dessa complacência. Então, provavelmente, vai ser um coração mais predisposto a desenvolver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, né? As células que compõem o sistema de condução, né? Nó sinoatrial, né? Atrioventricular, também podem degenerar, por isso que a incidência de arritmia é maior no idoso,
né, levando a bloqueio, fibrilação, né, alguma outro tipo de bradicardia. E também, todas essas alterações cardíacas vão levar a uma redução da reserva funcional. Ou seja, às vezes o idoso, no dia a dia dele, é assintomático, não tem histórico de sintoma cardíaco nenhum, mas quando ele passa por uma situação de estresse, né, cai, quebra o fêmur, tem que passar por uma cirurgia que exige mais dele, né, que é um estresse físico, às vezes o coração não é capaz de suportar esse aumento de demanda, né, pode levar a uma isquemia, né, um infarto até. Por isso que é muito comum, né? Tipo, a minha avó vai operar, sei lá, da vesícula, o médico pediu um teste ergométrico, um ecocardiograma de estresse, né? Seria para avaliar essa questão. E algo que a gente vai comentar melhor mais à frente é o aumento da resistência periférica, né? As artérias ficam mais enrijecidas, tortuosas, então o sangue fica mais difícil de ser bombeado para os vasos, isso leva ao aumento da pressão sistólica, levando ao aumento da hipertensão sistólica. No sistema respiratório, né, é comum ocorrer calcificação, né, da traqueia, dos brônquios, dos anéis traqueais, que esse raio-x, aqui claro que está em excesso, né, mas vocês veem que isso aqui é tipo a traqueia meio que calcificada, aqui é até a aorta um pouquinho calcificada, né, nas plaquinhas, mas essa calcificação leva a uma perda da elasticidade, né, da complacência do pulmonar, mas isso não chega a ser de gravidade, de tal grau que vai reduzir a funcionalidade dele, gente. E nem vai ser capaz de gerar ruído adventício, né? Por exemplo, devido à perda da elasticidade pulmonar, junto com aumento, né, do diâmetro antero-posterior do tórax, na hora que você vai auscultar, o som pulmonar vai estar reduzido, né? Vai estar mais baixo, se ouvir um murmúrio vesicular. Mas isso pode ser normal. O que não é normal é você auscultar um ruído adventício, né? Começar a ouvir crepitação ou sibilo, né? Um som bronquial onde não devia ter, isso já não é normal. Sistema digestivo, né? Começando da boca. De novo, né? Lembrar de avaliar a questão dos dentes, né? É muito comum o idoso ter a perda da dentição, por causa de doenças periodontais ou dentárias, levando a comprometimento da mastigação, né? Ele vai ter uma mucosa oral menos resistente, o idoso tem menos saliva, a saliva tem anticorpos, né? E tendo menos defesa, favorece ter mais infecção, né? Uma infecção muito comum é pelo fungo, né? Pelo cândida, que às vezes o idoso queixa de disfagia, né? Dor para engolir, ou odinofagia, né? Dor na garganta, mas você vai ver, na verdade, é um tanto de candidíase, né? Oroesofagiana. E também, com o envelhecer, pode ocorrer alteração da motilidade gastrointestinal, né? Constipação intestinal. E em relação tá certo. Em relação ao sistema urinário, né? Os rins, eles diminuem de tamanho e a bexiga, a musculatura da bexiga atrofia, ou seja, diminui sua complacência, né? Favorecendo ocorrer forma de resíduo pós-miccional de incontinência urinária, né? E a filtração glomerular também reduz, mas nunca reduz de forma a causar uma insuficiência renal, né, gente? Diminui, mas é capaz de compensar, né, o metabolismo do idoso. Da mesma forma que a bexiga, né? Ela atrofia, né? Aumenta o risco de ter alguma incontinência por causa de alguma coisa, né? Uma infecção urinária, né? Mas não é considerado normal ter
incontinência urinária. E nos homens, comum de ocorrer é aumento da próstata, né, levando a sintomas de prostatismo. Em relação à senso-percepção, a audição diminui, né, porque a gente, no ouvido interno, né, a gente tem lá a bigorna, estribo, martelo, né, que vão se calcificam, se fundem, né, ou seja, passa a diminuir a transmissão da vibração, então vai diminuir a audição, né? A gente chama isso de presbiacusia. Ou também porque às vezes o idoso faz uma rolha de cerúmen que está lá tampando o ouvido. Lembrando de novo, afeta principalmente os tons agudos, né? Lembrando as pálpebras, que a musculatura da pálpebra atrofia, levando a ptose palpebral, às vezes de grau, que vai até dificultar a visão. O cristalino pode degenerar, né? Opacificando, virando uma catarata. A presbiopia, né? Que é a vista cansada, né? A famosa vista cansada. Aquela que o idoso tem que afastar o livro, assim, para conseguir ler, né? Pode surgir também. E o olfato e o paladar também diminuem, porque diminuem os receptores gustativos, né? Principalmente para alimentos salgados. E, quase terminando essa parte, sistema endócrino, né? De forma geral, as glândulas diminuem de tamanho, né? Tireoide, hipófise, paratireoide, suprarrenais, e sendo que na tireoide, né, comumente, aquele tecido glandular é substituído por fibrose e gordura, né? Pode levar até a formação de uns pseudonódulos. Não é pseudonódulo não, gente, é nódulo mesmo, mas de característica totalmente benigna. Sistema genital, né? Na mulher ocorre atrofia dos ovários, né, glândula, e a mucosa da vagina atrofia, a vagina diminui, né, de tamanho também, fica ressecada, pode ficar ressecada, né, pode ocorrer frouxidão dos ligamentos uterinos, né, e a pessoa ter um prolapso uterino, né, que causa incontinência urinária. E nos homens, leva à diminuição dos testículos, glândulas seminais, pênis e ao aumento da próstata, né? Como a gente viu. Mas nunca a ponto de afetar a fertilidade no homem, tá, gente? Enfim, exame físico, né, gente? Eu espero que vocês pausem o vídeo aí para não fôlego também. Conhecendo todas as alterações, né, que podem ocorrer pelo idoso, né, agora o exame físico, né, por onde que a gente vai começar? De novo, né, eu não vou passar um roteiro de exame físico para vocês, geralmente o exame físico segue os mesmos princípios, né, mas no idoso a gente avalia desde a entrada dele no consultório, né, que a gente vai avaliar a marcha dele, equilíbrio, né? Faces de dor, né? Face típica de algum distúrbio endócrino, postura que ele tem, a velocidade da marcha, né? A dificuldade que ele tem para se sentar, para se levantar, tirar roupa, para deitar na mesa, tudo isso, né? Uma alteração fisiológica é a marcha senil, que seria vou até mostrar um vídeo, né? Mas que o idoso começa a dar passinhos menores, né? Deixa eu mostrar aqui de uma vez. Mas essa marcha senil, ela pode ser fisiológica, né? Quando ocorre num grau que não afeta a funcionalidade. Não é esse... esse aqui. Isso aqui. Eu espero que vocês estejam assistindo. Não, acho que então não. Deixa eu ver. Share. Acho que agora vocês estão assistindo. Como vocês podem ver, né? Ocorre diminuição do comprimento dos passos, a pessoa começa a elevar menos os pés, né? Tem menor balanço dos braços, às vezes tem maior flexão, né, dos cotovelos, né? Isso é o que a gente chama de marcha senil. Fiquei com dúvida, né? Tipo, não sei se é uma marcha senil devido a uma doença, não sei se é uma marcha senil que eu devo investigar, encaminhar para um especialista. O que eu faço, né?
a gente vai ver na próxima aula, mas a gente tem testes de triagem, né? Tipo o teste do levantar e ir, né? Get up and go. Deixa eu tentar só voltar para onde que estava. Ah, tá pronto. Eu preciso só ver se está transmitindo de novo. Share screen. Pronto. Né? Ou seja, ficou com dúvida? Faz um teste de triagem primeiro, né? Em relação a dados antropométricos, né? Peso varia mesmo, né? Assim, pode aumentar, pode diminuir, tanto faz. Altura, a tendência é diminuir. E em relação a IMC, né? Alguns autores propõem que ele não tenha os mesmos valores de um adulto, né? Alguns autores propõem que novos valores, tipo menor de 22 seria desnutrição e maior de 27 que você consideraria obesidade, por causa da alteração da composição corporal, né, gente? Começando, então, exame físico, propriamente dito, né, pela inspeção. Eu vou pontuar aqui as características, peculiaridades do idoso, né, gente? Não vou pontuar todo o exame físico, né? Mas no idoso a gente tem que prestar bastante atenção em sinais de desidratação, porque, como a gente viu, o idoso tem a termorregulação toda descalibrada lá, né? Então ele corre mais risco de desidratar e devido à baixa mobilidade, né? Muito idoso não vai beber água, né? Às vezes é muito difícil para ele atravessar o quarto e ir para a cozinha. Então, se hidrata de toda forma. Outra coisa para ver na inspeção geral sinais de lesões, né, cutâneas, condições de higiene, né, que às vezes podem até dizer maus tratos, né, negligência, né, aquele idoso que chega com higiene precária, com algumas lesões, ou por agressão, ou até úlceras, né, de pressão, que é devido, acho que qualquer até uma figura, né, ao excesso, né, de tempo em determinada posição, fazendo pressão em um local. E também a gente avaliar, principalmente nos pacientes que têm incontinência, as pregas da pele, né, que por causa da urina, né, material fecal, é muito comum de aquilo causar uma lesão, né, e até dar uma candidíase também. Que era só para mostrar para vocês onde que são as áreas mais comuns de surgir úlceras de pressão, né, calcâneo, né, cotovelo, occipital, né, sacro, principalmente, né. Isso ocorre mais naqueles pacientes com demência, né, que, que tem a imobilidade muito reduzida, ou até paciente, por exemplo, diabético, com pé diabético, pé de sensibilidade, pode ocorrer uns tipos de lesões assim também. Agora, um assunto que vocês têm que saber, que é pressão arterial, né? Vai cair na prova, vai cair na prova de residência, vai cair na prova de concurso, vai cair em todas as provas, se estiverem. Né? É que no idoso, o tipo de hipertensão mais comum é a hipertensão sistólica isolada, né? Ou seja, aquela hipertensão que você tem sistólica acima de 140 e diastólica menor que 90, né? Isso deixa de ser melhor, né? Não, né? Continua ruim do mesmo jeito, que continua sendo um fator de risco para doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, né? Mas um outro fator que a gente tem que prestar atenção no idoso é que eles também, ao mesmo tempo, correm risco de ter mais hipotensão, né? Que os baroreceptores, né, seio carotídeo, seio aórtico deles, vão ter uma menor sensibilidade, ou alteração renal, eles têm menor capacidade de reter sal, né? Ou seja, o volume intravascular dele às vezes é reduzido, e também eles vão ter uma reserva funcional menor, né? Então, às vezes não, né? Todo idoso. A gente sempre tem que medir a pressão do idoso deitado, sentado, em pé, né? E a gente vê
se não está ocorrendo a tal da hipotensão ortostática, que nem todo idoso também vai ter sintoma durante uma hipotensão ortostática, né? Às vezes o idoso não sente nada, mas a gente sabe que isso traz malefício, aumenta o risco de queda, né? E como que a gente dá o diagnóstico disso, né? O ideal é, primeiro, se mede a pressão do idoso deitado, né, em decúbito dorsal, depois de um tempinho de descanso. Depois, você pede para ele se assentar na maca, mede a pressão de novo. Caso aí já ocorra uma variação da pressão, né, uma sistólica maior ou igual uma redução, né, maior ou igual a 20 na sistólica, ou uma redução maior ou igual a 10 na diastólica, você já daria o diagnóstico de hipotensão postural. Você nem precisaria medir a pressão dele em pé, na verdade, né? Mas alguns idosos até toleram ficar, toleram, a pressão fica normal, sentado. Mas aí depois você pede para ele ficar em pé, e você mede a pressão dele de novo, né? O ideal é medir primeiro minuto e terceiro minuto, né? Porque às vezes no primeiro minuto ele ainda estava compensando e só a partir daí que a pressão dele vai começar a cair, né? Então, começa no primeiro e no terceiro, né? Às vezes tem casos que às vezes no quarto minuto que a pressão cai, né? Vocês verem que a pressão está caindo, vocês vão medindo, né? Fora a pressão, a gente vai avaliar também a frequência cardíaca, né? Por quê? O que é o normal, né? O normal é da gente passar do decúbito dorsal ao levantar, a nossa pressão tende a cair, né? Porque o sangue fica todo lá nos membros inferiores, né? No tórax, diminui o retorno venoso, diminui a pressão. Então, para compensar isso, né? Para compensar o débito cardíaco, a gente eleva um pouco a frequência cardíaca, né? Ausência de elevação, né? Ausência de elevação menor que 6 batimentos por minuto, né? Da posição deitado para em pé, pode significar uma desautonomia, né? Uma falha do sistema autônomo, né? No idoso, a causa mais comum é diabetes. Aí, medicamento também, né? Beta-bloqueador, por exemplo. Já uma resposta exacerbada, né, de deitado para em pé, ele ficou taquicárdico, aumentou mais de 20 batimentos por minuto, pode ser um sinal de hipovolemia. Fora isso, gente, a gente sempre mede a pressão em ambos os braços, pelo menos em uma das posições, né, para a gente ver se as medidas estão parecidas, porque às vezes tem diferença de pressão, né? Causa mais comum é aterosclerótica, né? Você vai medir a pressão do braço direito do paciente, aí às vezes aquela artéria braquial, né? Tá mais enrijecida, tem mais plaquinhas de gordura, a pressão lá vai ser menor mesmo. Mas medindo no esquerdo, deu outro valor, tem um valor maior, você considera o valor maior, tá? Importante durante essa técnica de medir pressão, aferir a pressão, você palpar o pulso radial, para você não cair naquela armadilha do hiato auscultatório, né? Eu espero que alguém tenha comentado isso com vocês, né, gente? Que o hiato auscultatório, que às vezes o som desaparece, né, entre a primeira fase e a segunda fase de Korotchkov, e às vezes, caso você, por exemplo, não, não pegue a primeira fase, né, você não foi pelo método palpatório, começou a escutar a partir daqui, por exemplo, né, aí às vezes você vai achar que a segunda fase que corresponde à pressão sistólica, né, e sendo que você está subestimando a pressão sistólica. E às vezes acontece o contrário, né? Você começa a medir a pressão e quando começa o hiato auscultatório, você acha que a última fase de Korotchkov, mas você considera que aqui está sendo a pressão diastólica, então está superestimando a pressão diastólica do paciente. Isso sempre cai, prof. Com continuidade, né? Depois de medidos os dados, né? O CONC, que
pontuando só, de novo, gente, avaliar a cavidade oral, a saúde bucal, com e sem a prótese, né? Que às vezes a prótese mal adaptada está lá, cavando buraco na mucosa oral do paciente. Passando para o tórax, né? A gente lembra que o idoso vai ter o diâmetro anterior-posterior mais aumentado, mas isso tende a piorar no DPOC, né, no enfisema, e ele vai ter uma acentuação também da coluna vertebral, coisa que pode piorar ainda mais na osteoporose, né? E lembrando de novo que na ausculta respiratória a gente pode ter diminuição do som pulmonar, mas nunca cuida de ventício, por causa de alteração fisiológica. Só para a ausculta cardíaca, né? Tanto por causa da alteração cardíaca, né, quanto pela alteração tórax, né, aumento do diâmetro, a gente pode ouvir menos as bulhas, né, ter uma hipofonese. E também a gente pode ter surgimento de B4, né, que, por exemplo, num paciente jovem, a gente consideraria que a B4 significaria uma redução da complacência do ventrículo esquerdo, mas no idoso, isso às vezes não tem significado patológico nenhum. Isso pode ser fisiológico mesmo dele. E, fora isso, a gente também pode ter uma leve degeneração das válvulas, né? Válvula aórtica, pulmonar, tricúspide, né? Tanto que é comum vocês verem vários laudos de ecocardiograma lá, descrevendo uma degeneração leve, degeneração discreta de válvula mitral, né? Mas isso não chega a ser uma doença valvar, né, gente? E, às vezes, o paciente pode até ter o sopro sistólico, né? Por causa de uma degeneração leve. Então, assim, nem todo sopro sistólico vai significar doença, exceto o sopro diastólico, que é o sopro diastólico, né? Que tem mais a ver com regurgitação, totalmente diferente e sempre vai ter relação com alguma doença. Passando para o exame do aparelho abdominal, do abdômen, né? Lembrar que no idoso a incidência de aneurisma de aorta é maior, então, durante a palpação, né, atentar, ver se não tem uma massa aqui no mesogástrio pulsátil, dolorosa, né, fazendo sopro abdominal, né, para ver se não é um aneurisma, se não tem uma estenose, artéria renal, e também atentar para a palpação da bexiga, né? Muito comum chegar idoso com queixa de incontinência urinária, não consegue segurar o xixi, e você vai ver lá tem um bexigoma gigante, né? Por que que está tendo incontinência, né? O que a gente chama de incontinência por transbordamento, né? Está tão cheia a bexiga que você transbordar. Ou o paciente chega falando que rim paralisou, né? Porque parou de fazer xixi. E, na verdade, está fazendo xixi, só que está acumulando tudo, né? Fazendo bexigoma. É muito comum ocorrer em idosos com infecção urinária, por exemplo. Não esqueça do toque retal, porque, como a gente viu nos homens, é mais comum o surgimento de próstata, e também no idoso é mais comum surgir fecalomas, né, que é empedramento das fezes, tanto por causa de medicamento, quanto alteração do motilidade intestinal, e também por maior incidência de neoplasias do reto, né? Passando para os exames da extremidade, a gente avalia se não tem nenhuma deformidade, por exemplo, nas mãos, nos pés, que vão favorecer surgir alguma alteração de marcha, né? A gente sabe que a doença de Paget incide mais sobre idosos, né? Que é uma doença do osso, leva ao arqueamento das pernas. Aqui, né? Esses nódulos também geral, caem muito em prova, né? Os nódulos nas interfalangianas distais são os nódulos de Eberden, né? Que são muito comuns na osteoartrite. Já os nódulos que acometem as interfalangianas proximais, a gente chama de nódulos de Bouchard, né? Que também são muito comuns na osteoartrite, mais
raramente podem ocorrer também na artrite reumatoide, né? Que é só para ilustrar deformidade artrite reumatoide, né? Que não porque a doença vai começar no idoso, mas é porque geralmente é no idoso que você vai ver já as deformidades, né? As sequelas dela, vai ter o desvio, né? Ulnar, né? Em direção ó, ao osso ulnar, né? Dos dedos. A gente vai ter, né, os dedos no pescoço de cisne, né? Botonier, né? Avaliar também nos membros, nas extremidades, sinais de perfusão capilar, né? Temperatura, porque o idoso tem maior chance de ter doença arterial periférica, né? Do mesmo modo que vai placa de gordura para o coração, vai placa de gordura para as artérias dos membros inferiores também, né? Então, pode ter isquemia de membros inferiores, né? Claudicação intermitente e sinais de edema, né? Que é o sinal de cacifo, né? Que pode ser um sinal visto em muitas doenças, né? Insuficiência cardíaca, doença renal, né? Mixedema, hipoproteinemia, várias coisas. Só referindo ao sistema muscular, gente, um índice que vocês vão ver muito para avaliar a questão da sarcopenia é a panturrilha, né, a circunferência dela. Porque foi visto que a circunferência da panturrilha menor que 31 centímetros tinha uma boa correlação com sarcopenia, né? Ou seja, e sarcopenia que significa perda de força muscular significa maior chance de incapacidade funcional, né? Assim, sensibilidade de 44% e uma especificidade bem alta, né? De 91%. Né? Que eu coloquei um slide para vocês darem uma lida com calma, né? Só para ver como que mede a circunferência da panturrilha, mas você pode medir com o paciente sentado ou em pé, e você vai medir com a fita, né? Paralela ao chão e no maior diâmetro da panturrilha. E por fim, gente, isso aqui é só para vocês saberem que existe, né? Não é para ninguém decorar isso, mas como vocês viram, o exame físico do idoso é gigantesco, tem que avaliar tudo aquilo, então existem algumas ferramentas para facilitar isso, né? Uma delas é o IVCF-20, né? O Índice de Vulnerabilidade, que é um instrumento de triagem, né? Que vocês vão ver, ele vai avaliar vários domínios do idoso, e às vezes se aquele domínio ter dado alterado, é um sinal, né, de que você tem que investigar melhor aquela parte, né, para ver se você detecta os idosos frágeis, potencialmente frágeis, né. É uma avaliação muito simples de ser feita, rápida, né, 5 a 10 minutos, pode ser preenchida tanto pelo paciente quanto pelo cuidador e pode ser aplicada pela maioria dos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ACS, dentista, farmacêutico, todo mundo, né? E, resumidamente, ele vai avaliar 8 domínios, são 8 características que estão relacionadas, são preditores, né? Foi estudado isso. Essas 8 características são preditores de má desfecho, né? Aumento de perda funcional, aumento de morte, né? Internação. Primeiro, a idade. Quanto mais velho, maior risco, né? Segundo, autopercepção da saúde, como que o idoso considera a saúde dele. Terceiro, avaliação das atividades de vida dele. Deixou de fazer alguma atividade, né? Por causa de alguma coisa. Quarto, cognição, claro. Quinto, humor, transtorno depressivo. Sexto, mobilidade, que aí vocês vão ver, né? Entra a circunferência da panturrilha. Vocês vão ver na próxima aula, entra o exame, né? De equilíbrio em marcha. E, por fim,
por fim, não. Sétimo, comunicação, que tem a ver com visão e audição. E oitavo, comorbidades múltiplas, né? Porque geralmente o paciente, por exemplo, que toma muitos remédios é porque tem muitas doenças, né? Isso a gente é um instrumento de triagem, mas vocês veem que ele é muito bom porque ele vai tanto estratificar o idoso, né? Idosos com 7 pontos ou mais são idosos frágeis que vão precisar de uma melhor avaliação com a equipe multi. E também, né, porque assim, de certa forma, ele é um roteirinho de anamnese, né? Vocês vão ver que várias coisas aqui a gente já pontuou, né? Tem até algumas coisas aqui de exame físico. Então, assim, é um teste muito bom para você ver se você não está esquecendo o básico, né? Então, gente, a aula foi essa. É, Como vocês veem, é um módulo muito teórico, né? A parte prática disso, nem sei o que seria direito, mas caso vocês tenham alguma dúvida, né? Podem entrar em contato comigo, por e-mail, telefone, Moodle, etc. Se vocês quiserem marcar um dia, né? Encontrar online, ou até mesmo lá na Unifenas, a gente pode encontrar também. E vou tentar fazer a última aula agora para colocar de uma vez também. Tá bom? Tchau, tchau.